E eu começo o programa de hoje perguntando a você o seguinte: você é ansioso? Você fica o tempo todo olhando o relógio, olhando as mensagens no celular, querendo que o tempo chegue rápido, acelerando as circunstâncias para sair na frente? Será que isso é uma ansiedade controlada ou precisa de um acompanhamento, de um diagnóstico, de um tratamento? Saiba que a ansiedade atinge a muitas pessoas em todo o mundo e chega um momento aonde precisa de atenção. Portanto, se você sofre com transtornos de ansiedade ou conhece alguém que tem esse tipo de comportamento, hoje o programa vai ser muito interessante para você. Eu estou aqui com ela, Érica Rodrigues, psicóloga clínica, lá da Clínica Aura, que veio aqui falar sobre esse tema tão importante. Tudo bem, Érica? Obrigada pelo convite, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Érica, eu queria começar essa entrevista de hoje pedindo para você falar um pouquinho da atividade que você desenvolve, do seu trabalho, lá com a nossa querida Elisa. Bom, hoje o trabalho que eu desenvolvo lá com a Elisa é na psicologia, né? Eu venho desenvolvendo um trabalho com adolescentes e adultos e um pouquinho mais direcionado para diagnóstico ou não necessariamente em fase de diagnóstico, do transtorno de ansiedade, transtorno alimentar e depressão. É um trabalho pautado, enfim, em diversas abordagens dentro da psicologia e também um trabalho multidisciplinar, porque como lá tem fonoaudiólogo e tem nutricionista, muitas vezes a demanda vai para o nutricionista e vem para o psicólogo, vai para a fono e vem para o psicólogo, e vice-versa. Então, é mais ou menos isso que eu desenvolvo com a Elisa lá. É verdade. É importante, né, a Érica frisar isso, porque muitas vezes a gente apresenta um tipo de comportamento ou conhece alguém que está ali apresentando uma coisa e você acha que é algo e, na verdade, não é isso que você está pensando. Às vezes está acontecendo outra coisa ali com a pessoa. Então, muito importante a função do especialista analisando e vendo o que está acontecendo. Agora, Érica, explica para a gente o que é ansiedade. Tá. Bom, Henrique, a ansiedade, ela hoje ocupa, digamos que ocupa, né, a maior parte da população. É normal, a gente considera a ansiedade uma questão normal da sociedade e ela é até positiva, né? Porque de uma certa forma a ansiedade, antes do diagnóstico de transtorno, ela auxilia muito o ser humano a se mover para algo, né? Ela faz com que as pessoas busquem seus sonhos, enfim, tenha ansiedade, saia da zona de conforto. Então hoje a gente pode dizer aí que a maior parte da população tem uma emoção ansiosa. E qual que é a diferença, Érica, entre a ansiedade emocional, aquela que a pessoa muitas vezes fica até tremendo, né, esperando algum fato, ou de repente ali teve alguma coisa que a chocou, ela precisa logo saber um esclarecimento, e a diferença da ansiedade patológica, propriamente dita, no sentido de que precisa de um tratamento, aquela coisa assim mais voltada ao lado da doença? É importante a gente frisar que a ansiedade, na psiquiatria, ela é dividida em alguns níveis, tá? Isso em nível mundial, não é só no Brasil. Então tem aquelas pessoas que têm a emoção ansiosa e tudo bem. Tem as pessoas que têm uma emoção ansiosa um pouco mais aguçada e já precisa ir para o tratamento. E existem pessoas com o diagnóstico do transtorno de ansiedade. Quando a gente pensa na ansiedade emocional, ela é aquela ansiedade que vai ter um show que eu quero muito ir. Então eu estou empolgada para um show de uma banda internacional que é o meu sonho. Um dia antes eu fico ansiosa, no dia eu fico nervosa, eu não vejo a hora de chegar ao show. Meninas que vão casar, por exemplo, né? A gente tem relato que uma semana antes do casamento já não dorme. Então existe um motivo em específico para essa ansiedade emocional. E quando o evento passa, a ansiedade acaba. Então, tudo bem, isso é uma ansiedade emocional, não necessariamente precisa de tratamento se a pessoa consegue perceber que são fatos isolados por um motivo em específico. A diferença é quando esse motivo passa e a ansiedade ela ainda continua recorrente na vida dessa pessoa. Aí a gente já começa a falar um pouquinho mais, ainda não necessariamente do transtorno, mas de uma ansiedade que já precisa iniciar o tratamento. Certo. Então, quando a gente fala de uma pessoa, de repente, que passado um determinado evento, um acontecimento que ela estava aguardando ali, dá uma cessada nesse sentimento aí ansioso, é uma coisa, assim, consideravelmente comum, não é? Sim. Agora, já a pessoa que ela fica ansiosa por qualquer coisa, que está sempre querendo saber com antecedência, está
sempre ali com um visual com aspecto preocupado, aí já é um caso onde a gente precisa prestar atenção e ver se de repente é o caso de um transtorno que tem que ter acompanhamento, né? Exatamente. O que é importante? A ansiedade, quando ela precisa de tratamento, ela não tem um motivo específico. A pessoa, ela acorda ou no decorrer do dia dela, ela vai tendo alguns sintomas, alguns sentimentos, mas que não tem causa aparente, né? Então, ainda não com o diagnóstico fechado, mas essa pessoa já precisa começar a se preocupar em pedir uma ajuda, ter uma atenção um pouco maior, né? Porque do nada, ela só vem, né? Então você pode estar trabalhando e do nada você começa a ter alguns sintomas de ansiedade. Certo. E não tem motivo. Certo. Então, como que a gente identifica essa pessoa que está precisando desse tratamento? É através desses comportamentos que você está citando? A gente tem alguns sintomas aí, né, nessa situação. A gente tem alguns sintomas emocionais e a gente tem alguns sintomas fisiológicos. Então, sintomas emocionais é preocupação em excesso, é medo de que alguma coisa aconteça, mas do que vai acontecer? Não sabe. Né? A ansiedade está muito vinculada ao medo também, né? Por isso que uma das classificações da ansiedade é o transtorno de pânico, porque ela está vinculada ao medo. Ela tem as preocupações, né, excessivas que eu comentei, ela tem medos de surto. Então a gente tem muito relato tipo, eu morro de medo de surtar. Mas por quê? Não tem porquê. É uma preocupação de algo substancial, assim. E tem também os sintomas físicos, né? Que é ataque cardíaco, sudorese, dor de barriga, as pessoas têm relatos de diarreia com muita frequência, aquela angústia que vem com isso, né? Eu tô com uma angústia e começa a chorar, mas não tem causa aparente. Então, quando a pessoa começa a perceber que isso vem tendo uma recorrência, antes de esperar efetivamente ter uma crise ansiosa, para precisar ir no psiquiatra, para buscar o diagnóstico, é ideal que ela já procure ajuda, né? Que ela já vá ao psicólogo para começar a entender o que tem acontecido com ela, né? Então são esses os impactos, né, que a gente vê que infelizmente acontece sempre, né, porque a pessoa ela fica naquele estado, não é uma coisa que passa, como a gente falou da ansiedade emocional, que determinado evento passou, você volta ao normal. Não, nesse caso é recorrente o comportamento, todos os dias as pessoas estão tendo aí os mesmos sintomas, acaba até afetando a vida social da pessoa de certa forma, né? Um dos prejuízos que tem, Henrique, que tem sido muito estudado, é o quanto o transtorno de ansiedade, mas é já no diagnóstico do transtorno, né? Tem um prejuízo na vida dessa pessoa. Porque quando ela é diagnosticada com o transtorno de ansiedade, ela já está numa fase da vida dela que ela começa a ter impacto no trabalho, nas relações. Então a pessoa ansiosa, ela fica desempregada com muito mais frequência. E aí a gente sempre pensa, a culpa é do chefe, a culpa é da empresa, né? Porque a pessoa não tem se percebido naquele cenário. Ela tem prejuízos financeiros em consequência, então acaba levando a algum outro tipo de doença emocional, né? A ansiedade ela é responsável por acarretar várias questões na vida de uma pessoa, né? Então tem muitos prejuízos. Uma pessoa com um transtorno de ansiedade, pouco provável ela consiga alcançar algum cargo importante dentro de uma empresa. O importante que eu digo no sentido de hierarquia, sabe? Certo. De alcançar uma diretoria, ser CEO, porque ela fica tão ansiosa no decorrer desse trajeto que acaba acontecendo o oposto, uma vitimização, né? Então, meu colega foi promovido e eu não, então porque eu sou ruim, né? Mas ele não consegue perceber o quanto a ansiedade para alcançar isso tem um impacto na vida dele. Então tem diversos prejuízos aí sociais, né? Claro. E em qual idade essa ansiedade ela se manifesta com maior assim aderência? Qual a idade? A ansiedade hoje, principalmente com rede social, internet, que a gente tem as informações a todo tempo ali, né? Ela vem acometido muito mais na adolescência. Olha, né? se eu chutasse, eu acertava agora. Né? Se eu chutasse, eu acertava. A gente percebe, né? Os adolescentes, no consultório, eu atendo muito adolescente, gosto bastante, exatamente para trazer esse equilíbrio para eles, né? Porque o adolescente, ele entra numa empresa, ele quer ser promovido no dia seguinte. Claro. Ele arruma uma namorada, é surreal, eu preciso casar. Então, ele tem um movimento, e nessa era que a gente está hoje de rede social, de YouTube,
né? Então, abre um canal no YouTube, acho que no dia seguinte vai ter 1 milhão de inscritos. Então, você percebe que isso vem aumentando muito mais. É verdade. Só que o que é importante, né? É também alertar os pais em relação a isso. Porque a gente foi crescendo numa sociedade que rotula muito adolescente, né? Então, deixa pra lá, isso é adolescência, vai passar. Aborrecente. Né? Aborrecente, né? Você já aborrece o adolescente com esse termo, né? Então é muito comum, assim, os pais, eles, geralmente quando eles vão no consultório, eles falam, tô trazendo meu filho por causa disso, mas enfim, vê o que você faz. É muito perigoso generalizar, né? Achar, pré-julgar uma condição sem saber o que está acontecendo. Exato, né? Por isso que é importante a busca pelo psicólogo, porque sim, pode ser algo da fase da adolescência, mas pode ser algo que não, né? Então, se for da fase da adolescência, o psicólogo vai informar esses pais, né? Agora, se não, também o jovem precisa continuar em tratamento, claro. Né? Não tem como. E eu tenho a impressão, Érica, não sei se você vai concordar comigo, porque você tem contato com os jovens diariamente, eu imagino. Mas eu acho que a adolescência, depois agora, né, passou a década de 90, anos 2000, as crianças nascidas de 2000 para cá, parece que a adolescência ela deu uma estendida assim. Antigamente você via o jovem com 15, 16 anos começando a entrar em pensamentos mais de fase adulta, preocupado com a sua profissão, preocupado com o seu sustento, preocupado com novas informações. Agora a gente vê jovens, não que seja uma crítica, mas a gente vê jovens aí com 18, 20, 22, 24 anos, ainda dentro de padrões de pensamento e de buscas que eram as antigas, né, saídas da adolescência. Eu acho que é a tal da geração millennium, né, que passou a ser chamado. É diferente mesmo, Henrique, a gente tem percebido bastante essa diferença, até mesmo em muitas dúvidas, né. Antigamente, o jovem com 14, 15 anos, ele ingressava no mercado de trabalho vendendo roupa na loja, né, trabalhando em rede de fast food, então assim, era diferente, era uma necessidade de trabalhar, de amadurecer e de crescer. Hoje os jovens estendidos aí com 18, 19, 20 anos já não tem mais isso, né? Então eles já querem começar uma carreira num nível hierárquico alto, né? Eles já querem começar com um salário... Vai ser youtuber, que tá super na moda, né? Ou ele se baseia, meu pai é diretor de uma empresa, eu vou ser diretor de uma empresa. E aí ele vai entrar como jovem aprendiz com 17, 18 anos numa empresa, para ele não dá, jovem aprendiz. Por quê? Né? Se com 18 meu pai já era registrado em uma empresa. Ou agora a moda do empreendedorismo, né? Parece, quando a gente vê isso na internet, parece fácil empreender. Vamos abrir uma barbearia, vamos abrir uma hamburgueria. Exato, e sem muito estudo no sentido de busca de negócio, né? De entender como que funciona, de entender finanças e tudo mais. Então parece que é uma aventura, né? E aí a ansiedade parece dar uma florada também, não é? Muito. E as frustrações também, né? Porque ele fica super ansioso para abrir esse negócio, para ter a barbearia dos sonhos, para ter o food truck dos sonhos, e aí abre de qualquer jeito, né? Sem entender de negócio. E aí tá mais preocupado com a foto do Instagram. Como é que vai ficar lá, não é? Exatamente. Parece que já age pensando nisso, né? Muito bem. Estamos conversando com ela, Érica Rodrigues, psicóloga clínica, que está aqui batendo um super papo conosco no Enfoco, falando de um assunto tão importante que é a ansiedade na vida das pessoas. E você que é ansioso, espera o intervalo passar que a gente já volta.